Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Quero agradecer a presença de todos vocês na live da TI Inside, promovida pela Elastic, cujo tema é Impulsionando os Negócios, Visibilidade Unificada em um Mundo Cloud First. Para abordar esse tema, nós estamos aqui com profissionais de muita experiência, que trabalham em empresas relevantes. E para dar, antes de começar aqui a nosso bate-papo, nossa live, eu vou fazer aqui uma apresentação pequena aqui do currículo dos nossos participantes. Aqui à minha direita, nós estamos com o Daniel Falbi, que é diretor de Tecnologia, Infraestrutura e Cloud da Vivo desde março de 2002. O Daniel possui mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, é formado em Ciência da Computação pela Universidade de São Caetano do Sul e pós-graduado em Estratégia de Negócios pela PUC de São Paulo. Ele foi superintendente e gerente de TI nas áreas de infraestrutura e cloud em empresas nacionais e multinacionais do segmento financeiro e telecomunicações, com foco em operação, gerenciamento e implementação de ambientes de missão crítica e gestão de serviços, incluindo operações offshore. Ele é um entusiasta de jornadas para a cloud, de práticas de CRE, que é Engenharia de Confiabilidade, e DevOps. Ao seu lado, na continuidade, nós estamos aqui com o Fernando Sá, que é diretor de Arquitetura e Soluções para Clientes da Oi Soluções. O Fernando tem também tem mais de 20 anos de experiência em projetos de tecnologia de informação e comunicação, com passagens pela área de engenharia, operações e desenvolvimento de negócios. É graduado em Engenharia Elétrica, possui MBA e avaliação de negócios em diversas especializações de Cloud Computing. Ele liderou projetos voltados para a transformação digital de clientes com soluções para a área de segurança pública, varejo, finanças e serviços. Na sequência, nós temos o Fernando Zangrande, que é Head de Operações de Data Center e Nuvem da Sirium. O Fernando é especializado em infraestrutura de TI, cloud e negócios na internet. Desde 2002, ele é focado em negócios de data center e internet data center, atuando com cloud computing, serviços gerenciados, outsourcing de TI e transformação digital. Desde 2008, atua como líder e desde 2012 em cargos executivos, sendo responsável pelo serviço de TI, unidades de negócio, engenharia de TI e de gestão de clientes. Na sequência, nós estamos aqui com... Deixa eu pegar aqui. Com o Pedro Senger, que é o vice-presidente da área de Latam da Elastic. O Pedro, tem mais de 30 anos em posições de liderança, já desenvolveu sua carreira profissional nas áreas de marketing comercial e gestão empresarial. Ele tem uma ampla visão da indústria de TI, tem uma sólida experiência em impulsionar a expansão de empresas tecnológicas no mercado latino-americano. Ele é ex-professor do programa de MBA da Intercompany pela FIA da USP, também é formado em liderança e estratégia pela The Tuck Business School em Dartmouth e administração de empresas. E, finalmente, nós estamos aqui ao seu lado com o Wagner Malerba Júnior, que é gerente de TI da Logi. O Wagner é bacharel em Ciências da Computação, com especialização em Análise de Dados pela FIA. Ele atuando na área de Tecnologia de Informação há 25 anos. Ele iniciou sua carreira no segmento financeiro, onde atuou por 10 anos no Banco Safra, passando pelas áreas de telecomunicação e infraestrutura de TI. Também atuou na gestão de tecnologia no mercado de seguros, na Sompo, imobiliário, na PDG, saúde, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e atualmente em logística na Logi. Ele tem conhecimentos em hubs de inovação, ecossistemas de startup, governança corporativa, aquisições e consolidação de empresas, padronização de processos, gestão de mudanças e integração de plataformas tecnológicas. Ele é pai de 3 filhos, ama viajar com a sua família, jogar tênis e tocar guitarra. Só falta ser corintiano, né? Também corintiano, são importantíssimos. Bom, para discutir esse tema, né, sobre a questão da visibilidade unificada no mundo de Cloud First, nós estabelecemos aqui algumas questões que nós vamos pedir a opinião dos nossos painelistas. Então, para começar, eu gostaria de falar aqui com o Daniel. Daniel, com os volumes de dados crescendo rapidamente e se tornando cada vez mais dispersos, quais as dificuldades para gerenciar informações para a tomada de decisão de negócios em tempo real? Bom dia a todos.
Acho que até antes de responder a pergunta, é legal dar um pouco de contexto, né, no cenário que a Vivo tem hoje, né, e até colocando como que essa complexidade se dá com o nosso dia a dia, né? Então, se a gente for pensar nos nossos desafios, né, a Vivo hoje ela tem uma mudança digital, uma transformação digital que está acontecendo, que é no ponto de vista de se posicionar como uma empresa de tecnologia, né? Saindo daquela transformação, saindo daquele posicionamento de telco pura para uma empresa de tecnologia. E isso impulsionado também pela nossa base de clientes, né? Pela nossa base de acessos. São 112 milhões de acessos. E isso posiciona a gente como um hub tecnológico, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente se impulsiona dessa maneira? E utilizar os dados, né, e aquilo que a gente está transformando dentro da Vivo, e a complexidade disso, de modo a fazer com que o negócio seja competitivo, fala diretamente na nossa realidade de como também utilizar esses dados para manter o nosso ambiente operável, para manter o nosso ambiente no ar, né, manter o nosso ambiente estável. E essa estabilidade faz com que esses dados também possam ser depois utilizados para ter alguma relevância para o negócio e fazer com que o negócio também interaja de forma competitiva. Então, como a nossa base ela é ampla, a nossa quantidade de acessos ela é brutal, como que a gente pega toda essa base analítica, coloca ela no ponto de vista de como que eu opero e mantenho a Vivo saudável para os nossos clientes, para a experiência deles, e a partir daí como que a gente impulsiona isso para o business, né? Dando o input de informação necessária para a tomada de decisão de negócio. Acho que o grande desafio e a complexidade principal disso aqui é a quantidade de ambientes envolvidos, né? No caso da Vivo, é uma empresa que ela não nasceu num modelo cloud, até pela idade dela, até pelo tempo que ela tem, né? Então, a gente nasceu em ambiente tradicional, em ambiente on-prem, e isso faz parte do jogo e está tudo bem. O grande ponto é como a gente correlaciona esses dados daquilo que habita no ambiente tradicional com aquilo que está nascendo em nuvens distintas. A gente tem workloads em diversas nuvens, e como você correlaciona esse dado para manter o seu ambiente saudável, e pós essa primeira missão que eu coloco de ambiente estável e saudável, como você pega esse dado e transforma ele, né, e deixa ele apto para a tomada de decisão de negócio, né? Então, acho que, se eu pudesse resumir a resposta, seria a relevância de quantidade de acessos, a quantidade e diversificação de ambientes que nós temos, cloud e on-prem, manter esses ambientes operáveis e apps para os nossos clientes, e, a partir daí, como que eu me torno relevante para o business, né? Então, acho que tem essa jornada que a gente está seguindo dentro da Vivo, e é esse o desafio que a gente tem. E tudo isso impulsionado principalmente pela nossa transformação de sair desse posicionamento de telecom para uma empresa de tecnologia e para um hub tecnológico para os nossos clientes. Fernando, como é que é a questão lá na Oi? Como é que você vê os desafios dessas decisões de negócio em tempo real, tendo em vista a complexidade? Bom dia a todos. Muito obrigado aí pela T-Insight, pelo convite, né, de fazer parte desse painel, discutindo com pessoas aqui tão relevantes aqui do segmento. Dando uma contribuição nesse aspecto, a maioria das grandes empresas, ela tem aplicações voltadas e que foram criadas no ambiente on-premise, e é um ambiente muito heterogêneo, né? E aplicações digitais ali funcionando em cloud. E o grande desafio, na minha visão, e olhando também, né, eu sou responsável pela parte de projetos para clientes, para grandes clientes, né, atendido pela Oi Soluções, como é que você obtém uma informação de impacto para o teu negócio, correlacionando todas as informações, tanto do ambiente on-premise, né, de sistemas legados, de sistemas que estão ali já em Cloud First, trazendo informações relevantes para que você tome decisões de negócio. Já existe ferramentas de mercado, né? A própria Elastic tem diversas soluções que endereçam essa necessidade de você obter insights de negócio real-time. E tem um fator super importante, o que da minha cadeia de informações
ela impacta o que do meu negócio, né? É como se você casasse as informações operacionais, que é importante para você gerir o teu negócio, com as informações que você precisa de mercado, né? Para que você tenha um posicionamento adequado e para que o seu produto sempre seja impulsionado pela tecnologia. Então, casar todas essas informações e ter isso para decisão de negócio real time, atualmente, né, ela é fundamental. Tá? Fernando, como é que a Círio, é um gigante da infraestrutura, apoia o seu ecossistema, seus clientes, para que eles tomem decisões e negócios em tempo real, up to date? Vamos lá, perfeito. Primeiro, bom dia a todo mundo, bom dia para todos aqui. Obrigado pela oportunidade. A Cirium, ela tem vários clientes, e não só Brasil e no mundo inteiro. E o que eu reparo vendo os nossos clientes é que a gente passou por algumas fases, né? A gente teve uma primeira fase de preciso gerar o dado e preciso colocar esse dado em algum lugar, e parece que essa é uma fase quase superada. Eu digo quase superada porque é impressionante como a gente consegue aumentar o volume de dados, quanto mais você tem capacidade de armazenar eles, né? Você bota qualquer forma de armazenamento e você vai colocando o dado ali dentro de forma quase indiscriminada. A gente até estava falando um pouquinho antes, esse colocar os dados de forma indiscriminada bate sempre no custo depois, né? Mas depois a gente fala sobre custo. Coloca todos os dados, o dado está disponível, e hoje a nuvem, e principalmente os clientes que são mais nativos de nuvem, o que eu tenho reparado é que eles estão com mais facilidade de armazenar cada vez mais informação. E aí gera uma outra dificuldade para eles, que é tornar essa informação útil, propriamente dita, como eles comentaram, como o Fernando e o Falbi comentaram. Como que eu classifico essa informação é o primeiro passo. E eu vejo, talvez, a maior parte dos meus clientes ou dos clientes com quem eu convivo nessa fase exata. Como eu classifico a minha informação e, principalmente, torno essa informação correlacionável. Porque, num primeiro momento, você sempre tentava ter aquela figura, né, de que humanos tentavam fazer a classificação dos dados e tentar normalizar e colocar em data lakes X e Y. E o grande problema sempre é como que eu trago essa informação e padronizo ela. Não é incomum eu ver vários clientes com um monte de informação, mas informações, inclusive, às vezes, conflitantes. E aí não estou falando nem de informações totalmente desestruturadas, estou falando, às vezes, até de informação estruturada. Eu vejo alguns clientes que têm lá dados de faturamento e, de repente, você tem dados misturados e que não conversam entre eles, por exemplo, entre outras várias situações. Então, esse é o grande ponto que a gente tem ajudado os clientes a trabalhar. É como que eu torno essa informação correlacionável, coesa, para que aí sim eu possa usar ela para o meu dia a dia. E aí depois vem para toda a aplicação de negócio e tomar essas decisões em tempo real, né? Segmento financeiro, por exemplo, tentar fazer a oferta certa, na vitrine certa, no momento certo, no momento de escolha e compra do cliente, né? Isso é algo que a gente repara bastante, que todo mundo está procurando, por exemplo. Então, é mais nessa linha do que a gente tem ajudado a estruturar os dados dos clientes. E Pedro, como é que você vê essa questão, né? Já visto a sua experiência em diferentes tipos de empresas, em diferentes mercados, né? O conhecimento que você tem de várias áreas de negócio, como é que você interpreta isso? Você vê diferenças desse desafio, né? Na tomada de decisão de negócios em tempo real? Antes de mais nada, obrigado Claudinei também. Obrigado a todos. Bom dia para todo mundo aí, pessoal. Antes até de responder, porque o Zangrande estava comentando aqui, é como se ele tivesse levantado para que eu pudesse cortar, né? Então, fiquei até feliz com a colocação dele sobre essa questão da visualização, da correlação dos dados. Eu acho que a gente vive um mundo, Claudinei, e nós contratamos recentemente uma pesquisa da Forrester Consulting, onde nós tivemos aproximadamente 100 executivos brasileiros participando, de diferentes indústrias. Nós vivemos um mundo hoje que são gerados diariamente 400, ou passará a ser gerado 480 zettabytes de dados diariamente. Então, quando a gente olha para isso, para esse volume de dados, para esse aumento expansivo que o IoT vai nos trazer,
né? Então, a gente vai ter cada vez mais pontos de conexão que vão gerar mais dados. O grande desafio, como bem disse o Zangrande, vai ser você ter a busca dos dados, vai ser você ser capaz, depois da busca, de compartilhar, de correlacionar esses mesmos dados, visualizando de maneira a tirar insights de negócios. Essa mesma pesquisa, ela disse que 25% das empresas têm queda de produtividade por não serem capazes de fazer a busca adequada da informação. Tem 25% dos participantes no Brasil responderam que existe uma queda de alinhamento do time, 36% aumento de custo, 36%. Então, as consequências, com esse volume de dados que nós vivemos, as consequências de você não conseguir o extra mile, de você não conseguir chegar a buscar a informação no momento em que a informação se faz necessária, ela vai trazer, provavelmente, a diferença entre o ganhador e o perdedor. Tendo passado, como você bem comentou, por várias indústrias, eu acho que a gente vive um mundo singular hoje. E esse mundo singular, ele é impulsado por todos nós aqui. O pessoal todo aqui da área de telecomunicações tem uma, eu não sei, uma influência e uma força enorme naquilo que vai passar daqui para frente. A Log é o resultado, muito em boa parte disso. Então, a gente está vivendo um mundo em transformação, um mundo onde o nosso cliente não aceita mais esperar. Essa é a verdade. Se você, é muito fácil, estou indo embora, e é isso que está acontecendo, e é isso que as empresas precisam evitar. E o dado, na verdade, na minha opinião, é o que já se fala há algum tempo, a nossa indústria tem muito buzzword, né? Muita palavra de moda, mas o dado é a nova moeda. Essa é a verdade, e esse é o ponto, e está escalando enormemente. Perfeito. E, Wagner, pelo fato da sua empresa ter sido nascida na nuvem, é mais fácil essa questão ou não é a mesma complexidade? Bom, primeiro, bom dia, agradecer ao pessoal do Tenside e meus colegas aqui, todo mundo colaborou um pouco. Você falou de levantar e cortar, eu acho que 2 cortes, tá? Aqui também ficou muito bom ter dado ganho. Exatamente, muito bom. Eu vou complementar, acho que tudo que o pessoal falou aqui relacionado principalmente à objetividade. Tá? Eu acho que é um dos pontos principais que a gente tem em relação a como você faz o tratamento de dados, e principalmente para a Log, que é nativa no cloud, a gente tem isso constante 24 horas. Né? Então, a gente trata dado diretamente com aquilo que está acontecendo na logística, no e-commerce, a gente linka tudo isso em tempo real. Desde o transporte, o caminhão e o motoqueiro que vai fazer a entrega. Quando a gente fala em dado estruturado, também, né, vem desde o começo, né, a gente ter isso de maneira que seja uma informação que você consiga fazer a coleta de maneira correta para que você coloque objetividade simplesmente sendo no on-premises, no cloud. Tá? Eu venho do mercado também, onde a gente discutia a mesma coisa. Né? Vou usar de exemplo o mercado da saúde, né? Onde a gente... Lá tinha alguns problemas relacionados aos dados desestruturados, e a pessoa perguntava, mas eu quero saber o que tem dentro da receita, que é o último passo, que é um texto gigantesco, né, onde o médico coloca, né, dentro lá do prontuário. Mas falando de log, falando desse mercado que é nativo de cloud, o grande diferencial é a velocidade. Tá? Isso eu posso deixar bem claro para todo mundo. Eu falo assim, quando a gente tem a dificuldade de que a informação pode ser tratada num nível diferente, né, de resposta que a gente precisa para o negócio, cara, a gente pode escalar isso muito mais dentro de um ambiente, né, não é uma equação, né, eu vou falar cloud, nativo, como uma empresa de logística que está ligada diretamente ao e-commerce, que, por sinal, estamos em momento de Black Friday e as decisões elas têm que ser tomadas a zap. Né? Então, foco muito grande em relação àquilo que está acontecendo com a tecnologia e o negócio. Basicamente, é isso. E aí, só, Claudinei, se você me permitir... Sim. Até porque eu acho que é bem pertinente esse ponto comentado aqui. Se a gente não conseguir, hoje, trabalhar na velocidade que o mundo está andando, na transformação que o mundo está andando, a gente vai ter um problema enorme, as nossas empresas terão um problema enorme. Velocidade, eu não podia, por isso que eu quis pegar. 3 cortes. Tudo. Em logística é essencial, Existe as empresas lentas, ou melhor, as velozes e as mortas. Verdade.
Voltando a esse tema, né, que justamente é isso, como se tornar uma empresa data-driven, né? Porque justamente essa complexidade, de trabalhar os dados, é um grande desafio. Então, no caso de vocês, quais seriam as percepções que vocês têm para superar esse desafio? Eles têm alguns desafios, né, que para que você tenha a interoperabilidade dos dados, há toda uma complexidade que envolve a busca em nuvens híbridas, multinuvem, em cluster de dados, em diferentes ambientes de tecnologia, localização geográfica, em diferentes provedores de nuvem. Quer dizer, você agregar todos esses dados estruturados e não estruturados para torná-la uma empresa data-driven é um grande desafio. Então, na experiência de vocês, vamos dizer, qual que é a fórmula que vocês acreditam ou as recomendações que vocês fariam para uma empresa que está vivendo essa situação, como uma grande maioria das empresas estão, para que, de fato, os negócios aconteçam de forma efetiva? Você quer começar, Daniel? Acho que a gente começou falando sobre a utilidade do dado, né? Acho que começa por aí. E eu estava refletindo, enquanto acho que o Pedro estava falando, uma das coisas que acontece também é, se você não se torna competitivo pelo uso bem feito desses dados, esses dados vão se tornar, ao invés de uma vantagem competitiva, um custo operacional para você. É simples assim, né? Porque qual usufruto você está fazendo desses dados? Para que você quer reter esses dados? Qual que é o período que você precisa manter esses dados? Né? A disponibilização deles vai ser para quem? Para qual público? Né? Então, toda essa característica e o ecossistema dessa quantidade enorme de dados que tem se armazenado, ela fala muito com a competitividade que isso está gerando para o negócio. Né? E o fato de você tomar negócios, né, ser data-driven, né, tomar decisões baseadas única e exclusivamente nos dados e naquilo que ele está dizendo para você, vai fazer com que você esteja fazendo uso bem feito desses dados. Que ele não seja um desperdício operacional, que ele não seja um desperdício de ociosidade dentro dos ambientes. Né? A vinda do IoT e outras coisas que vão acontecer vão fazer com que esses dados no médio e longo prazo, no curto prazo até, se multipliquem de forma exponencial. Né? Qual que é a manutenção que você tem que dar nesse dado? Né? Qual que é o período que você tem que ter de mantenimento e o uso que vai ser para o negócio? Né? Qual a alavanca que você vai trazer para o business através desses dados? Então, acho que saber o que você quer fazer com os dados, saber para o que você vai utilizar, são princípios importantes para que você comece a gerar uma cultura de data-driven. Né? E eu falo de cultura, parece meio buchitagem, mas, na verdade, de fato é isso. Né? Para que você quer realmente utilizar? É uma cultura de uso dos dados antes da tomada de decisão. E, a partir daí, depois, quando você não precisar mais desses dados também, qual que é o seu período de retenção e quando que você vai expurgar ele? Né? Acho que são coisas importantes que precisam ser refletidas também. Fernando, vamos pela ordem. Como é que você vê essa questão para se tornar uma empresa data-driven? Quais os desafios? Perfeito, Claudinei. Bom, as palavras aqui do Fábio foram perfeitas, né? Na Oi Soluções, a gente, entendendo essa necessidade de mercado já há algum tempo, a gente criou uma line of business dentro da Oi Soluções para soluções para cliente no tratamento, né, de dados, no caso Big Data, Analytics, e que tipos de estruturação e melhores práticas o cliente pode fazer para que ele extraia o máximo de informação do dado. Né? Lá atrás, quando começou muito essa vibe, né, da formação de grandes data lakes, captura de informações, coleta, a gente viu um movimento muito grande de ocupação de sistemas, ocupação de banco de dados, ocupação de vários tipos de serviço, e na hora que você chegava no final, tá, mas o que você está fazendo? Estou aproveitando 20% desses dados coletados, porque 80% eu não sei o que eu faço com eles ou para que eles servem. Né? Então, diante dessa necessidade, a gente fez todo o desenvolvimento dentro dessa line of business por aprendizado que a gente teve dentro de casa mesmo. Né? Imagina a gente, né, oriundo lá da concessão, a gente teve que integrar 16 empresas diferentes, são 16 estados com as suas plataformas, com os seus serviços, com o seu CRM,
com o seu ERP. Depois teve a integração da Brasil Telecom, né, com mais 9, 10 empresas diferentes, com plataforma diferente. Então, o que mais você tinha era um sistema totalmente híbrido e que dali você tinha que tirar informações muito rápido, né? Então, por exemplo, se você vai prestar um serviço de conectividade saindo de Fortaleza e chegando em Porto Alegre, imagina o volume de plataformas que esse serviço passa e no momento de falha você tem que responder aquela falha muito rápido. Então, essa integração de todas essas informações e que me gera valor para que eu possa atuar rapidamente, esse foi um dos grandes aprendizados que a gente teve historicamente e que a gente estendeu para o mercado B2B através da Oi Soluções, sendo uma line of business. Então, eu acho que a coleta de múltiplas plataformas, trabalhando, que nem você comentou, buscando informação em servidores on-premise, buscando informações em aplicações que estão na cloud, em clouds diferentes, e a integração de tudo isso, e extrair esse valor, ela se torna fundamental você ter toda essa avaliação conjunta, extraindo o máximo de informações possíveis, né? E hoje você vê um movimento muito grande de automatização. Então, ao invés de você colocar um ser humano para tomar decisões em cima desses dados, você já tem modelagens muito mais avançadas que a própria a informação você consegue já tomar decisões em cima dela através já de robôs já pré-configurados, né, dentro da infraestrutura. Dentro lá da Oi, né, olhando do seu ponto de vista de monitoramento de negócio, a gente chega ao nível de você monitorar se uma determinada aplicação está com um comportamento diferente naquele horário. Então, naquele horário não é comum acontecer determinado tipo de coisa de vendas, por exemplo, de volume de fibra ótica numa determinada localidade. Então, se saiu daquele padrão de comportamento, opa, ali tem um alerta, eu preciso verificar se as coisas estão dando certo ali e corrigir rápido. Então, até essa análise de comportamento do negócio, a gente utiliza aqui como exemplo aqui de aplicação, tá? E Zangrande, como é que é lá na Sirium, né, que é uma empresa global, com clientes do mundo todo, ela tem uma história de sendo adquirida por vários grupos, né, tem um histórico de aquisição, como é que fica os dados dentro de todo esse tempo de novos negócios que foram se transformando? Olha, Claudinei, fica todo esse histórico fica lá. Então, a gente tem que trabalhar todo esse histórico, é justamente isso. Eu deveria ter anotado, né, os meus talking points, que daí talvez eu estruturasse melhor até o elogio. Mas a minha esposa ela trabalha num grande banco e ela tem uma frase da área que ela trabalha, né, da superintendência que ela é responsável, pelo você com dados, você sem dados é só uma pessoa com opinião, né? Então, provavelmente, com certeza, tenho uma boa referência de quem falou isso, mas eu adoro essa frase porque ela tem escrito em vários lugares, então isso faz todo sentido. Quando a gente olha para os dados nossos ou dos clientes, o que a gente tem trabalhado muito é como que eu levo a decisão para a ponta. A Sirium tem cada vez mais investido em tratar os dados em edge ou far edge o máximo possível, o mais próximo possível do cliente. Nós temos vários cenários quanto a isso, porque dado nem sempre é dado estruturado, na verdade, na maior parte das vezes não é dado estruturado, e às vezes são dados, e eu não vou entrar no lado de LGPD ou algo assim, mas são dados até quase que intangíveis em alguns momentos. Eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que a gente trabalha Far Edge com eles, em que eles fazem mídia de elevador. Assim, pode parecer uma coisa super óbvia, mas para mim não era até participar desse tipo de projeto. Eles têm a coleta de dados de quem está no elevador naquele momento para poder adequar a mídia, a próxima mídia, né, porque ele tem um tempo de mídia, mas a próxima mídia ao público do elevador. Isso é o extremo do que a gente entende ou como deve ser tratado o dado. Você tomar uma decisão de negócio em tempo real, baseado nas informações que você acaba de coletar. Claro que tem suas restrições não é simples, né? No caso, eles são cloud native, então a vida se torna mais simples ou não sei, mas mais fluida. Mais fluida, exatamente. A vida se torna mais fluida, mas com certeza essa capacidade de você entregar a decisão na ponta
é o que a gente entende também como parte da avaliação do que deve ser feito com o dado e como a gente tenta habilitar o cliente ao uso. Olhando para dentro de casa, claro, né, mistura dado e vem correlacionando dados e passando pelo que é on-premises ou pelo que é legado, talvez, né, trocas de sistemas, fusões e aquisições, e para isso existe uma enormidade de ferramentas. O final que a gente está tentando trabalhar, né, e claro que isso não é um passo de um dia, não é um passo de um mês, às vezes não é um trabalho de um ano, mas o passo final que a gente acredita e como nós estamos impulsionando é tomar a decisão lá na pontinha final, o mais rápido possível e que traga esse valor de negócio, né? Nesse exemplo específico, o valor da mídia é mais caro, mas é legal, é uma estratégia boa. Esse é mais assertivo, digamos. Com certeza, com certeza. E Pedro, como é que a Elastic pode ajudar os clientes nessa questão da racionalidade, né, do uso racional dos dados, né? Porque, como ele falou, o dado pode se tornar um custo e às vezes está sendo usado de forma ineficiente. Como é que você vê essa questão? Como é que vocês endereçam isso no mercado? Bom, muitas vezes, e o Daniel comentou, algo que é verdadeiro, e talvez um dos grandes desafios, né? É quando o dado maltratado, pobrezinho, vira um problema. Exato. Né? Ele vira um problema porque ele vira um custo. Escutando os comentários aqui, eu só queria fazer uma chamada. A questão cultural, ela é fundamental. Hoje o mercado, e você, Claudinei, que estamos aí há algum tempinho. Somos mais novos há mais tempo. A gente viu essa né? questão do data scientist acontecendo, que não existia. Exato. Da mesma maneira que na Sirium, até onde eu me lembre, um dos grandes clientes, ou parte dos grandes clientes, são empresas de jogos digitais, né? Que tampouco existiu, mas Exato. que volume de dados essa gente toda não produz, né? Então, o mercado hoje fala muito em alguma coisa chamada observabilidade. E, do outro lado, o mercado fala muito em segurança. Respondendo a tua pergunta, a Elastic ela atua exatamente nesses pilares com uma base dentro do que é busca, que permite justamente relacionar eventos, visualizar e tomada de decisão. O mercado fala muito em duas coisas hoje, ou nós nos concentramos muito em duas coisas. Mean time to detection, ou seja, a velocidade que eu sou capaz de detectar o que foi comentado aqui, e a velocidade que eu sou capaz, mean time to resolution, de resolver. Ou seja, aí entra a observabilidade, aí entra olhando desde a infraestrutura, a aplicação, a simulação do usuário final, né? Como que está o comportamento lá, o que a gente chama de synthetic analytics. Como está o comportamento lá na outra ponta, lá no outro lado. Aí a gente atua para apoiar as organizações e para fazer. Um dos grandes desafios, olhando o tema cloud, por exemplo, em algum momento eu tenho dado no meu cloud provider no tipo de mídia correto, ou é um tipo de mídia que pode me gerar um custo extraordinário depois? Aquele dado, ele está no lugar certo? Aí a gente ajuda também dentro desse processo. Na segurança, a gente ajuda. Então, eu acho a Elastic hoje, respondendo um pouco desse contexto todo, sem fazer propaganda, ela está no ponto, vamos dizer, no centro, apoiando essa tomada de decisão, apoiando a detecção, apoiando a questão da segurança. Somos o único? Provavelmente ou certamente não, mas estamos juntos, e esse eu acho que é o grande diferencial, uma plataforma integrada, olhando um contexto geral. Eu acho que aí está o nosso apoio, Claudinei. Perfeito. E, Wagner, e na Log, como é que vocês tratam a interoperabilidade de nada? Já vista que vocês têm que entregar Exato. as encomendas num tempo determinado. E Exato. estamos chegando a Black Friday, então imagino que a coisa até vai pegando fogo, aumenta o volume, a velocidade. E trabalhar com os dados certos e você ter essa questão de usar os Exato. dados de forma correta, como a gente falou. Não é um fator de custo, mas um fator de eficiência, né? Sim, com certeza. Eu acho que o dado, literalmente, primeiro, a plataforma é como negócio, né? Então, vou começar o dado como negócio porque a plataforma da Log é proprietária.
né? Mas, no final do dia, a gente tem os mesmos problemas em níveis de integração, né? Porque a gente está falando hoje de um produto que ele está na cloud, que também depende de um servidor, que depende de integrações, as APIs que são feitas com tudo aquilo que relaciona desde a geolocalização, para te dar um exemplo, né? Para todo mundo que está aqui hoje. Mas o ponto que eu ouvi aqui dos colegas é, assim, principalmente a automatização do processo, né? A gente tem a questão da velocidade para poder automatizar tudo aquilo que está relacionado no ecossistema, para que a gente consiga ter a maior velocidade possível na entrega de um pacote, e o resultado, seja bom ou seja ruim, ele vai vir na mesma velocidade, né? Eu acho que isso que é a questão do que a gente fala de uma empresa nativa do cloud. E para tudo isso ser monitorado e observado de forma correta, as camadas que você tem dos resultados subsequentes que vão dando para cada fase de um processo. Tá? Vou falar da entrega de um pacote. Desde o XML que chega de um cliente, para a gente ter que fazer o processamento dentro de um cross-docking, desse cross-docking para partir para a malha, você tem que fasear isso em observação para que a gente consiga sanar o mais rápido possível dentro do resultado que é a entrega e o SLA, tá? Que é a entrega de um pacote. Então, acho que o ponto principal é isso, você ter a automatização correta, com observação rápida, e se tiver o resultado não tão positivo no final da entrega, ou SLA quebrado, alguma coisa nesse sentido, o tempo de resposta o mais rápido possível que a gente consiga resolver. Tá? Então, assim, esse é um dos pontos principais de uma empresa nativa de cloud, tá? Que a gente consiga automatizar. Pedro mencionou a segurança, né? Então, a gente não pode falar de dados sem falar em segurança de dados, né? E a segurança de dados, ela tem vários problemas, né? Aqui eu tenho até anotado 3 problemas que afetam a questão da segurança de dados, que é os diferentes tipos de dados gerados e a necessidade de correlacionar tudo isso para que se tome uma análise, né? E então, como é que vocês lá na Logiva fazem essa questão da correlação de dados, né? Os diferentes de tipos gerados, também as diferentes plataformas que hoje existem, tanto on-premise como na nuvem. Como é que vocês fazem a decisão estratégica para garantir a segurança de dados dos seus clientes ponto a ponto? Perfeito. E eu vou começar falando de segurança, gente, com alguns pilares que isso é regra, independente do ambientes clouds ou de ambientes on-premises, onde a gente tem aí diversos, uma boa mistura no mercado, mas assim, a gente tem que estar sempre estruturado de processos, né, de procedimentos, e de tecnologias que façam toda essa cadeia funcionar em segurança, né? Então, não é só o fato de eu falar, vou integrar um sistema, né? Eu vou ter que integrar um sistema dentro de uma camada de segurança lógica, onde a gente consiga filtrar isso na entrada e a gente não contamine todo o ecossistema da log com a entrada não relacionada ou monitorada de maneira correta, né? Isso eu falo para todos os ambientes possíveis que a gente possa imaginar, tá? Não só daquilo que está acontecendo dentro da plataforma com a geração dos dados ou aquilo que a gente está recebendo do cliente, e até culturalmente dentro de uma empresa, né? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem que estar falando num contexto geral, tá? de ecossistema de segurança, para que isso funcione de maneira simplesmente lógica e segura, né? Então, acho que é um problema não só, acho que do mercado num contexto geral, né? Não adianta você ter toda uma cadeia de tecnologia estruturada para monitorar o seu sistema e, de repente, você ter falhas culturais de segurança dentro de funcionários ou daquilo que acontece, né? Com a informação que é trafegada dentro de cada companhia. Mas isso é bom quando você tem uma velocidade maior, né, que você consegue monitorar, que você consegue colocar isso principalmente nas entradas. Tá? Eu acho que é um grande ponto aqui que a gente tem que... E é um desafio, tá? Isso eu acho que é um desafio para o mundo também. Pedro, você que, né, levantou a bola aí da segurança, como é que você está vendo a questão das empresas na adoção de segurança de dados? Eu acredito que você tenha se deparado com muitas dúvidas dos clientes, que tecnologia, que plataformas, que ferramentas, na nuvem, o que são dados críticos, o que não são dados, o custo de armazenamento. Como é que você avalia esse cenário da segurança de dados das organizações atualmente? Claudinei, eu venho conversando com muita gente ao longo desses últimos meses, mas, obviamente, muito mais que meses, né? Por razões óbvias, os cabelos não me deixam mentir, né? Mas eu venho conversando com muita gente aqui em outros países da região.
A grande verdade é que a gente está percebendo, embora o mercado ainda conserva uma característica de ilha nesse aspecto, a gente vem percebendo uma convergência entre, e hoje, segundo pesquisas também, eu tenho procurado usar muito esse tipo de informação, 62% já das organizações, elas acreditam numa convergência entre segurança e observabilidade. Quando você olha como a questão da log, as aplicações normalmente, e isso hoje já está na casa de 40%, elas já nascem seguras by design, sendo desenvolvidas com esta perspectiva, com a agregação desse tipo de solução. Mas acontece que o mundo real, ainda a gente está em alguns casos, mundo real, perdão, o mundo das não born on the cloud, Exatamente. não, aquelas empresas que não nasceram, você traz ainda um conjunto de aplicações, e inclusive quando você olha para a cloud, o pessoal usa ainda muito essa característica do lift and shift, traz igualzinho ao que é, né, para a cloud, onde você tem um monte e várias vulnerabilidades, maiores vulnerabilidades associadas. Então, eu vejo, primeiro, uma convergência, ou nós estamos assim vendo, uma convergência entre segurança. Nós temos, eu vou dar um exemplo, sem citar o nome da organização, nós temos uma empresa onde nós entramos dentro da organização sendo o CIEM deles, ou seja, o core da área de segurança, o que faz o monitoramento, e estamos explorando a unidade de negócio IoT Big Data. Então, isso significa uma convergência, isso significa usar o dado e evitar réplica desse dado, porque o que acontece também quando você perde o controle é que você tem logs, por exemplo, a base dos dados na área de segurança e uma outra, ou uma réplica, dentro de um outro contexto. Então, a otimização, o melhor gerenciamento, eu acho que vem com essa possível e é uma tendência da convergência. Se vai acontecer ou não, a gente vai dizer, mas o que eu estou vendo é cada vez mais o CISO andando de mãos dadas com o CIO. E se isso não acontecer, você promove, talvez, uma dificuldade adicional. Perfeito. E Zangrani, na Sirion, creio que segurança é um mantra lá, né? É importante. Eu vou dizer que é importante. O que bem falado, dois aspectos importantes. Eu acho que o primeiro passo de todos é segurança não existe sem pessoas, né? E é engraçado porque eu lembro que no passado eu alugava carro numa determinada locadora, não importa, e eu sempre via plaquinhas de PCI na locadora. E para mim, PCI sempre era tecnologia naquele momento, né? Talvez faça um pouco de tempo, mas para mim era. E não é, né? No final das contas, é muito mais fácil você certificar, bem como foi falado, você tem aplicações que já nascem prontas para todas as certificações possíveis e imaginárias hoje em dia. Então, as aplicações mais recentes, elas já estão preparadas para garantir a segurança, mas ela muitas das vezes não está preparada para aquela pecinha no meio do caminho. Então, com certeza, e isso é um dos mantras que a gente tem trabalhado, que é torne o seu dado o mais acessível possível, desde que você mantenha uma única versão desse dado. Por dois motivos. Um, como bem foi falado, porque quando você tem dados que são conflitantes, você gera uma ineficiência, então isso é natural, né? Você tem duas informações, você não sabe para onde você vai, né? Você não toma, quem tem mais de um caminho, às vezes não toma nenhum caminho, né? Então esse é o grande problema, então você tem que garantir que o dado seja assertível e seja coeso. Mas o segundo passo é que quanto mais você tem versões, como bem foi dito, você acaba trazendo vulnerabilidades de acesso. Então, é muito comum, principalmente nas empresas mais tradicionais, por falta de capacidade de infraestrutura, e aí, independente se está na nuvem ou não está na nuvem, a capacidade ou a falta de capacidade da infraestrutura vem por várias etapas do processo, né? Desde a telecomunicação, não tenho velocidade, largura de banda, etc., para ser saudado, ou até não tenho velocidade para ser saudado. O dado está no lugar certo, da forma que ele deveria ser, coloquei ele como cold storage, para economizar, mas eu preciso de um tempo de resposta que não pode aguardar algumas horas,
é uma decisão que tecnicamente foi assertiva, mas eventualmente impactando severamente o negócio. E aí o que acaba acontecendo é que o usuário sempre dá um jeito. Essa é a certeza que eu tenho. O usuário sempre dá um jeito, nem que seja copiando dado, tirando foto da tela. Então, parte muito de ter a cultura, primeiro, no processo, ter a cultura nas pessoas, passa por sistema e o máximo possível não dificulte o acesso ao seu dado. O seu dado tem que estar disponível e todo mundo que precisa dele tem que ter acesso a ele permanentemente, porque quando você dificulta o dado, você dá corda para o teu usuário procurar alternativas. E esse é o grande ponto que eu tenho identificado em muitas das empresas. Esses usuários sempre são criativos, né? Então, e faz parte, eles estão vinculados ao negócio. Quanto mais a tecnologia está associada ao negócio, mais ela entende essa dinâmica. E isso tem que estar muito claro para todo mundo, né? Minha pergunta também para o Fernando e para o Daniel, né? Além disso, a questão de você tomar as decisões tecnológicas para ter uma segurança mais eficaz, são setores bastante visados, né? Telecomunicações, finanças, né? Agora vocês estão ampliando para outros setores, mas telecomunicações e finanças são dois setores bastante visados, onde vocês têm uma presença muito forte. Então, eu queria saber como é que vocês veem essa questão da segurança. Posso começar aqui, Daniel? Você tem toda a razão. A gente se desenvolveu demais ao longo dos anos em segurança, tanto é que a gente tem uma equipe super preparada, bem robusta para cuidar de toda a segurança do ambiente. Inclusive, a parte de segurança ela se tornou uma line of business da Oi Soluções, em função de todo esse aprendizado que eu comentei agora há pouco e que, obviamente, segurança veio junto. O que eu percebo bastante, né, do tratamento de projetos com o cliente, olhando também para dentro de casa, é que tudo passa também por uma definição bem estruturada de uma boa arquitetura, né? Então, você indo para cloud computing, né, e às vezes muita gente ali estava naquele hype de ir para cloud, eles foram para cloud e falaram: vocês me disseram que é seguro, então eu vou aqui ficar em cloud, que me disseram que é seguro, né? Mas cloud tem a sua segurança do ambiente e tem a segurança dentro daquilo que você coloca a tua aplicação. Então, os provedores de cloud, eles fornecem serviços de segurança, mas dentro da tua previsibilidade de arquitetura, você precisa utilizar essas componentes de segurança, né? Então, você tem que se basear sempre, quando você vai para a cloud, você tem que montar uma boa arquitetura, e aí baseado nos 5 pilares fundamentais, né? Você tem que se preocupar com a eficiência de performance, se a tua aplicação ela é escalável, você tem que se preocupar com o teu processo operacional, né? A sua eficiência operacional no cloud computing, a confiabilidade no momento de falha, como é que a tua aplicação vai se comportar, como é que você vai fazer a gestão da otimização dos custos, né? Isso tem que ser uma busca cessante. Você vê no mercado muita discussão sobre a parte de otimização de custos em cloud. E o pilar de segurança. Então, todos esses 4 pilares pensados junto com o pilar de segurança. Como é que eu vou proteger as informações, a minha propriedade intelectual que eu estou colocando lá dentro da minha aplicação na cloud, como é que eu vou tratar esses dados dentro da minha cloud, o quanto confinado ele vai estar. Então, esses pilares de uma boa arquitetura, alinhado a boas definições de segurança, eles são fundamentais para que você faça uma adoção de cloud adequada. E quando você tem, né, e aí olhando para tudo que é fornecido e disponibilizado por mercado, né, você vai numa cloud do CSPA, você tem uma facilidade melhor com determinado workload para poder trabalhar numa determinada cloud, e ali você tem que se preocupar com a parte de segurança. Aí você vai para um CSPB, você tem um outro workload que funciona bem com esse CSPB. Você também tem que se preocupar com toda a parte de segurança. E aí você tem aplicações que rodam dentro do data center ou on-premise, que ele também roda bem, você não precisa mudar aquele teu sistema, né?
e que também você se preocupa. Aí você fala, mas legal, então eu vou ter que ter um especialista em segurança da cloud do CSPA, do CSPB e do on-premise. Como é que eu faço para garantir que as regras de compliance, governança que eu utilizo, ela está aplicada em todos os meus ambientes, né? E aí muitos clientes se depararam com essa complexidade. Falou, pô, legal, adotei multi-cloud, adotei interagindo com o meu sistema on-premise, sistema em data center, mas como é que eu garanto aqui que as regras de compliance que está funcionando aqui, ela tá replicada para todo o ambiente? E o meu processo, que se caso eu mudar uma regra de segurança neste ambiente aqui, como é que eu garanto que ele está replicado para os demais? Então, todas essas questões, ela tem que ser muito bem pensadas, e aí o Wagner comentou da automatização, precisa estar isso muito bem automatizado, e o Pedro comentou sobre a observabilidade, que você precisa deixar todo esse ambiente observável, para você poder não só fazer o monitoramento puro e simples, mas você também tomar decisões em cima desse ambiente voltado para todos os pilares, seja na infraestrutura, na aplicação e no negócio. Tá? Daniel, na Vivo, que eu acredito que o volume também seja enorme, né? Eu acho que você deve ter uma equipe grande para essa área lá, né? Sim, temos. Né? Tá funcionando? Oi. Sim. Temos sim. Agora eu estou sentindo um pouco na pele do que o Wagner passou nas primeiras 2 rodadas, né? Ser o último e complementar de alguma forma aqui vai ser difícil. Mas, sim, segurança é uma prioridade fundamental, e na Vivo a gente atua como um princípio fundamental, né? Tem uma área específica, né? O diretor responsável é o Bruno Moraes, tem feito um trabalho brilhante lá nos últimos anos, uma proximidade incrível com o time de negócio, né? Priorizando aquilo que precisa ser acessado e por que precisa ser acessado, e muito próximo também da nossa área de tecnologia, né? Então tem uma parceria muito forte com eles, e sim, é uma prioridade e fundamento. Uma das coisas que, daí trazendo um pouco para o lado de infraestrutura, operações, né? Que eu já vi acontecer, outro dia eu estava batendo um papo com um colega meu, obviamente não vou poder revelar o nome e a empresa, mas eles se depararam, né, com esse anseio de observabilidade, olhar a todo momento tudo que está acontecendo, pegar dados, imputar dados, ter uma base única. Aquele negócio foi se tornando tão grande que, em dado momento, eles já estavam com dificuldade do gerenciamento de quem estava acessando e por que estava acessando. No final do dia, eles perceberam que parte do atendimento e parte da operação tinha acesso a dados muito sensíveis da corporação. E como tratar isso depois, né? Ele teve que praticamente destruir tudo aquilo que ele chamou de Lake Analytics, de infraestrutura e aplicações, para daí retomar e fazer um trabalho com segmentação de acesso, o porquê que precisa acessar e o momento que precisa acessar. Então, você ter esses fundamentos bem sólidos no começo, no princípio do trabalho, quando você define a sua stack de observabilidade, quando você define quais são os componentes que vão ser utilizados, quais as ferramentas vão ser utilizadas e quem precisa acessar, é fundamental, porque corre o risco de, se não tiver uma exposição grave de segurança, de vazamento de dados, de você precisar refazer o trabalho inteiro, né? E no final das contas, refazer nesse caso aqui vai ser o menor impacto, né? O maior seria você ocorrer num caso desse sentido. Mas ele trouxe isso e ele falou, Daniel, então, né, quando estiver formatando, pensa em quem vai acessar, por que vai acessar, esse tipo de coisa, porque algumas empresas caem recorrentemente nesse tipo de situação, né? Naquela ânsia de você querer olhar tudo e observar tudo, você não se preocupa com quem está acessando e por que está acessando aquele dado. E se ele deveria estar acessando naquele momento, né? Então, e às vezes informações de competitividade, de sensíveis para o negócio, ou até mesmo dos clientes, falando da LGPD, né? Então são coisas que precisam estar bem estruturadas. E qual a sua percepção desse novo cenário de desenvolvimento tecnológico que nós temos, né, onde você tem que garantir a segurança da informação em soluções de desenvolvimento agile, agora de non-code ou low-code? Existe um grande desafio, né, dessas grandes mudanças que as empresas estão
empregando agora com essas novas tecnologias, com esses novos modelos de trabalho, né? Além da complexidade da nuvem, desses fluxos de trabalho desconexos, né? Ferramentas que não conversam entre si. Quais os desafios que você acredita que as empresas terão para gerenciar essa complexidade? Acho que tem alguns princípios base aqui, né? Principalmente quando você olha ali para engenharia da confiabilidade, quando você olha também para o modelo do Shift Left, de quando você estiver pensando no princípio da esteira do desenvolvimento, tem que estar pensando se aquilo está sendo desenvolvido de seguro e de forma operável, né? Aonde você vai colocar os logs daquilo que está sendo desenvolvido, como que você vai observar isso no futuro, como que você vai escalar isso, como ele vai ser resiliente, como ele vai ser sustentável ao longo do tempo. Então, quanto mais próximo do princípio da esteira do desenvolvimento você trouxer esse tipo de informação e trouxer esse tipo de input, maior sucesso vai ter na jornada e na escalada dos modelos, né? Eu acredito muito vivi na prática ali, né, os princípios da confiabilidade ali no princípio da esteira do desenvolvimento e no começo ele parece ser, pô, isso é um pênalti que estão colocando para mim, pô, vou demorar mais tempo para desenvolver, vou ter que olhar para essas coisas. Mas quando você coloca isso na relação do custo do incidente, né, quando isso está na prática em operação e produção, não dá para comparar, né? O custo da indisponibilidade ele é muito maior do que o custo de algumas horas ou alguns minutos adicionais que você vai colocar para ele desenvolver de forma segura e de forma operável, pensando nas práticas de engenharia da confiabilidade. Então, acho que esse é um bom princípio. Essa proximidade da área que opera com a área que desenvolve é muito saudável, né? Eu acredito muito também no modelo Build and Run, né? Se você construiu, você roda. Então, acho que isso é um modelo que normalmente as startups já nascem desse jeito, né? Já é o cara que está desenvolvendo, é o cara que também está operando. As empresas que são maiores, elas têm essa dificuldade para esse modelo, mas eu acredito que é um modelo que tem que ser trilhado, né? Se você quiser escalar de maneira saudável e de maneira que seu negócio fique ativo e seguro, não tem outro jeito, porque um gate ele vai funcionar, mas ele sempre vai trazer lentidão para o seu processo, ou lentidão para o seu desenvolvimento, e também ele vai trazer um furo. O gate tem furos. Em dado momento, alguma coisa vai passar, né? Então, tá ali no princípio, eu acho que é primordial para ter sucesso nesse sentido. Fernando, como é que você vê isso, né? Também as empresas às vezes abrem mão da segurança porque não testam os aplicativos que estão desenvolvendo, né? Não faz os testes e justamente ocorrem essas brechas, né? Perfeito. Lá a gente tem uma área específica de digital, né? Ela faz todo o desenvolvimento dos apps da Minha Oi, né? E todas as aplicações que estão ali dentro. A gente, dentro da Oi, a gente estruturou muito bem esse trabalho e está muito em linha com o que o Daniel comentou aqui, né? Lá a gente, quando vai fazer qualquer tipo de desenvolvimento, existe diretrizes já pré-estabelecidas, onde uma delas é a questão de você garantir que aquele sistema que está sendo desenvolvido, ele vai oferecer informações que permitam o monitoramento, a observabilidade e a atuação rápida. Porque, mais do que a dor, do que lançar um serviço e um produto, no momento que ele tiver problema, você não ter rapidez de detecção e correção. Então, isso é muito discutido internamente, tanto é que todo o desenvolvimento que é feito pelas equipes tem o Product Owner, que faz que gera a participação de todos os interessados naquele negócio, e inclusive com o time de segurança e operações embarcado para garantir que aquela determinada aplicação que a gente está iniciando o desenvolvimento, iniciando a discussão, ela vai estar adaptada às ferramentas e a gente vai conseguir atuar muito rapidamente, né? Eu acho que lá no começo, né, bem lá atrás do modelo ágil, você tinha toda aquela questão de você gerar o protótipo e já colocar na rua, já fazer o teste, e muito teve de aprendizado de saber se, olha, tudo bem, mas a experiência do usuário não é que ela foi ruim só do ponto de vista de usabilidade, mas ela foi ruim no momento de uma falha.
Ela foi lá, estava funcionando bem, né? Está jogando lá, sei lá, um joguinho, está lá com um joguinho, está lá na fase quase final para pegar o troféu, parou. Aí esse negócio demora para voltar, você fala, caramba, bicho, pô, e agora para eu poder voltar para esse nível novamente? Acho que eu não vou conseguir, né? Então a experiência ficou ruim e isso daí, obviamente, até inviabiliza dele tentar de novo, para testar aquele game, né? Por exemplo. Então, essa preocupação de, na hora do desenvolvimento, você pensar em como você opera, ela é constante lá dentro e a gente utiliza isso, inclusive, estendendo para os nossos clientes B2B toda essa vivência e experimentação e consultoria. Tá? Zangrande, como é que vocês encaram lá a questão do DevOps, o Agile, o no-code, low-code, como é que vocês estão vendo esse monte de sopa de letrinha, né? No final das exato. De forma segura, obviamente. Isso, exatamente. Eu não estou há tanto tempo na indústria, talvez, mas eu estou há um bom tempo já. E eu já vi várias dessas ondas passando. Mas o legal é que sempre sobra alguma coisa muito legal para a próxima onda. Essa é a melhor parte de todas, né? Então, por exemplo, o Fábio comentou, você desenvolve, você opera seu próprio código, é um modelo que as startups começam, às vezes por falta de capacidade ou de gente até, né? Que funciona muito bem, tem os seus lados pró e contra, né? E assim traz o... em algum momento, eu não lembro, perdão, quem foi que comentou, mas que comentou que o cliente ele se tornou impaciente, né? Ele não tem mais ele não espera ou não tolera mais uma falha. Então, você tem uma faca de dois gumes. Eu quero ser rápido, eu quero entregar o mais rápido possível essa nova funcionalidade, esse novo serviço, ou eu tenho a estabilidade necessária, né? A Sirion, ela tem muitos clientes da indústria de games, como você bem comentou, e jogos em tempo real. Esse é um mercado grande que a gente atua e é um mercado que é zero tolerância à falha, porque qualquer evento ou qualquer atraso faz você perder o jogo, e perder o jogo é perder tudo, às vezes é perder dinheiro, né? Hoje em dia essa indústria de games ela é uma indústria altamente bem remunerada, né? Então é alguma coisa que a gente tem reparado. Se estiver jogando pôquer, bem dito pelo Fernando aqui, exatamente. Então é mais ainda. Trazendo para a nossa realidade de desenvolvimento, e esse é um ponto importante, ter bem estabelecido os processos é fundamental, mas ter bem estabelecidas as ferramentas também. Uma das coisas que a gente tem reparado muito é muita empresa focada, e muitos dos nossos clientes focado muito em quais são os processos, qual é a metodologia que eu vou usar, monto squad, não monto, como que vai ser essa dinâmica de operação, mas eles esquecem em parte da estrutura por trás disso. Então, não é incomum você ver no mercado, de forma geral, alguém que subiu um código num GitHub, tem uma chave sensível lá e o bucket estava aberto e alguém teve acesso. E aí você tem uma exposed key que você tem que correr atrás para poder ir lá restringir e impacta o negócio e tudo mais. Então, o que a gente tem trabalhado muito é como que você concilia, claro, a melhor metodologia possível dentro dessa agilidade, que é fundamental, e o segundo, às vezes, a lançar o produto é o perdedor, né? O primeiro perdedor, na verdade, mas também como que você garante a segurança desse ambiente, você pensa no todo dessa segurança. Então, muito parte por entender todos os componentes, observabilidade, como que eu vou monitorar, como que eu vou reagir, com certeza, mas quais são todos os elementos envolvidos. E, muitas das vezes, evitar decisões solo. A nossa experiência é que decisões solo, em geral, são carregadas por alguma má experiência mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem trabalhado muito em trabalhar com comitês de desenvolvimento, compartilhar o risco, divulgar dentro, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento dentro da Sirion, né? Divulgar, compartilhar as decisões e ter o melhor modelo operacional, sem esquecer, claro, a agilidade, mas garantindo muito segurança. Segurança é um pilar fundamental no desenvolvimento, na nossa visão. Tá? Pedro, como é que você vê essa questão? Qual é a sua percepção em segurança, DevOps, Agile, low-code, no-code, esse novo cenário de desenvolvimento? Você tem que repetir tudo isso. Não, eu queria fazer um comentário, até porque eu sou uma pessoa apaixonada pela execução. Eu acho que, normalmente,
a execução é onde você, na grande maioria dos casos, das oportunidades, o ser humano, as organizações, nós falhamos. Mas, quando a gente olha para este contexto, inclusive eu vinha conversando alguns meses atrás com uma pessoa que eu gosto bastante, e me disse assim, a arquitetura, eu acho que você tem que saber exatamente aquilo que você está buscando antes de você sair para a execução. Você tem que, de certa maneira, investir mais no planejamento, estabelecendo a arquitetura correta. Porque hoje você também tem muitas alternativas para uma determinada dor. E se você não souber direito onde você quer chegar, você provavelmente vai chegar onde você não gostaria de estar. Então, na minha percepção hoje, a definição da arquitetura de TI, ela está mais complexa, ela é mais difícil. Os dados vão estar em distintas localidades. Os custos destas distintas localidades poderão e serão impactantes no negócio. Então, a definição da arquitetura, na minha percepção, é onde você hoje precisa investir mais, e se dedicar mais, para que você, no final do dia... Mas só que tem um outro ponto. O Daniel comentou uma coisa assim, arquitetura, build and run também. Você tem que ter velocidade. Você tem que abandonar o erro rápido, porque o erro, se ele se mantiver, é contraproducente, é contra o seu negócio, é contra a sua imagem, é contra a sua reputação. Então, tem que ser uma definição de arquitetura muito bem feita, eu diria, protegida de acessos externos, porque você vai ter muitos. Você precisa saber onde o seu negócio quer chegar, unificando a empresa. E eu acho que vai por aí, Claudinei. Esse é o grande segredo, talvez um balanço, até corrigido a minha própria percepção, entre execução e planejamento, definição de arquitetura, talvez um balanço maior, um peso maior neste caso, porque você vai estar definindo onde você vai andar. E é muito fácil você trocar. Então, se você não andar na estrada certa, certamente vão te deixar para trás. Então, a definição da arquitetura e depois uma execução com muita velocidade. E, Wagner, como é que vocês fazem o desenvolvimento lá na nuvem, né? Quer dizer, qual é o caminho que vocês adotam para não pegar uma estrada errada na encruzilhada, vamos dizer assim? Assim, bom todo mundo ter comentado. Eu vou dar um ponto de vista aqui, não só da Log, tá? O que eu vi e o que eu estou vendo do mercado. Tenho muitos amigos da segurança da informação também, dos times de InfoSec, que está tendo um caminho de adaptação também para o modelo adaptável, né? Tu colocou super bem aqui, sabe? E pode ser que a gente ainda não tenha o modelo correto da antiga segurança da informação, ou de como a segurança da informação está se adaptando para a velocidade de entrega que a gente precisa fazer conforme o business, conforme o negócio, conforme o mundo está evoluindo para isso, sem deixar de fazer segurança, tá? Mantra, isso obrigatoriamente a gente tem que fazer, principalmente para impactos que não são tangíveis, né? O que é hoje você ter um impacto dentro da tua empresa ou dentro do teu negócio, né? Onde você não sabe se vai ser uma exposição, se vai ser uma parada, a gente vê isso aí diariamente, né? A gente acompanha. Mas acho que assim, uma obrigação da gente ter um nível de integração muito forte em relação a todos os times, né? Quando a gente monta o squad, eu tenho um desenvolvimento dentro daquilo que o time de InfoSec, o time de segurança da informação está analisando como camada de risco para que não impacte diretamente a entrega daquilo que a pessoa está desenvolvendo precisa entregar, até para um determinado problema, né? Você fala assim, olha, eu tenho algumas visões do que está acontecendo, tá? Pode ser para uma estratégia, um determinado problema que envolve diretamente uma entrega, e a gente tem um time de observação, que seja de InfoSec, para falar, cara, nós vamos estar fazendo isso em nível de observação para que a gente entregue o mais rápido possível para que não impacte o negócio no ponto que a gente não quer, tá? É basicamente isso. Mas o que eu vejo, que acontece muito forte, é justamente esse encaixe, esse match, que precisa acontecer o quanto antes com todas as empresas, sabe? Eu fui muito tempo de banco, onde a gente só podia fazer qualquer coisa relacionada dentro de um banco
quando você tivesse aquela GMUD preenchida, carimbada pelo time de segurança da informação, e que se a empresa não protocolou aquele negócio, você não abre aquela porta no firewall. Não, gente. Assim, mudou, que pode ser que tudo isso seja feito de forma muito mais rápida, desde aquele início que a gente tem do desenvolvimento, entendeu? Seja lá no seu DevOps, naquilo que você tem como objetivo, né? Eu falo muito em questão de objetividade, porque é o mantra para a gente dentro da Log, né? A velocidade, né? Principalmente a velocidade. Certo de que tudo isso está sendo observado, certo de que tudo isso está sendo controlado, né? Para que a gente consiga ter, no menor tempo possível, as reações também, né? Fala assim, todo mercado é passível de erro, todo mercado é passível de problema, mas o principal ponto é de como você está fechando todo esse contexto, né? Para você poder colocar em tecnologia. É um desafio muito complexo, né, para a gente poder falar, mas eu acho que essa questão da percepção que eu estou tendo, né, em relação à torre de segurança da informação ter uma proximidade muito maior é um fato. E eu acho que era uma carência que a gente tinha do mercado para isso também, né? Muito, né? De todo mundo, acho que um tempo bom de mercado, né? De saber que tinha aí uma tendência de que, cara, você não vai fazer se não for desse jeito, eu também não vou conseguir fazer se for o jeito que você está pedindo, de maneira alguma. Eu acho que tudo isso está sendo adaptável e acontece muito na Log, tá? Essa proximidade é constante, tá? Dentro de todos os times que a gente tem. Wagner, falando em nuvem, né, existe também um problema que as empresas não conseguem ter uma visão clara dos seus ativos digitais, né? Embora a nuvem seja uma infraestrutura crítica, elas não têm nessa visão clara e nem completa dos ativos na nuvem, né? Na sua opinião, como solucionar esse problema de visibilidade e gestão? Olha, no final do dia, ele tem que voltar a lembrar que esse ativo é como era lá no on-premise. Tá? Eu acho que eu estou sendo extremamente objetivo, mas no final do dia é isso. Você tem um servidor, você tem um processamento, você tem memória, você tem tudo aquilo que está relacionado a algo que vai fazer com que com o motor da tecnologia funcione. Tá? Então, você vai armazenar dentro de espaços que efetivamente existiam físicos na nossa frente, né? Onde tinha uma torre de um storage daquilo que você via e pegava o patrimônio. Cara, só subimos para cima de uma nuvem, tá? Falando de ativo, né? Com uma flexibilidade muito maior, mas mesmo assim você tem que ter o teu olho muito focado ao negócio para que você consiga fazer o controle correto disso conforme a elasticidade dele, né? Conforme aquilo que o teu negócio está demandando para que você consiga aumentar, diminuir, para que você otimize, para que você tenha a previsibilidade, por exemplo, dos mercados que são extremamente voláteis, como o do e-commerce. Vou te dar um exemplo, né? A gente está hoje em período de Black Friday, a gente tem que ter um pico maior em nível de processamento, um pico maior em nível de armazenamento de dados, mas, de qualquer maneira, alguém do outro lado está colocando o plus que você precisa, alguém do outro lado vai tirar o plus que você não usa mais, né? A diferença desse mundo de hoje, que eu acho que todo mercado e todo mundo já deve estar observando dessa maneira, é que não vai chegar o caminhão, o carrinho e colocar dentro de um RAG para você, de maneira alguma, né? Isso está acontecendo de uma forma digital, né? Mas é um ativo. Tá? É um ativo que vai ser precificado, ele vai ser operacionalizado, ele vai ter um custo, seja num benefício de negócio, ou seja numa despesa que você tenha, com aquilo que você está integrado diretamente ao objetivo do seu negócio. Tá? Eu acho que fica muito claro quando você fala assim, o que mudou é o espaço da onde você está gerenciando, tá, gente? Pedro, e como é que você vê essa questão do gerenciamento dos ativos, né, tendo em vista também a previsibilidade dos custos, né? Então, Claudinei, eu acho, voltando aqui à minha colocação anterior, eu acho, antes de mais nada, é extremamente importante você definir bem onde você quer chegar, definir bem a sua arquitetura, tá certo? O volume de dados vai acontecer de uma forma, eu diria, vai escalar de uma forma impressionante, vai continuar escalando. O volume de devices, que, portanto, também gerando dados, mas também gerando, eu diria, desafios precisamente na área da integração, na área da segurança, vão continuar aumentando. Então, eu diria que a definição da arquitetura do caminho é, sem qualquer dúvida, na minha opinião, e a simplificação dessa arquitetura. Porque se você tornar algo mais complexo,
do que deveria, você vai estar também gerando não só resultados negativos, mas custos realmente e até uma má experiência para o seu usuário. Então, mais do que qualquer outra coisa, não se deixar envolver, na minha ótica, embora você precise estar olhando o mundo, mas não se deixar envolver por uma série de distrações que a gente é colocado no dia a dia. A distração nunca foi positiva. Hoje ela é, e tende a ser maior e ainda mais negativa, mais impactante, porque afeta, como bem colocou o Wagner, a velocidade no final do dia. Sem a velocidade, você não tem o time to market. Sem o time to market, você não tem negócio. Então, eu acho que, acima de qualquer outra coisa, você precisa definir bem a sua arquitetura, garantir que o que vale para João vale para José. Então, o que vale para um hyperscaler A vale para o hyperscaler B, vale para um premises, porque talvez muita coisa ou alguma coisa possa ainda ficar. O Wagner comentou, no final do dia vai ter um servidor ali, vai ter um storage. Então, pode ficar ali. Tem que valer para tudo. Back to the bases. Você tem que, de alguma maneira, fazer com que a sua operação tenha uma arquitetura sustentável, uma arquitetura sólida, para que ela possa acompanhar essa volatilidade, essa dinâmica que a gente vai ser colocado no dia a dia. Sem dúvida nenhuma, enxergar tudo é fundamental. Eu sou suspeito para falar da importância de observabilidade, claro. Mas é um fato. É um fato. É um fato que você precisa entender, e é um fato que essa questão custos, por exemplo, o dado, eu acho que foi você que comentou, eu não estou muito seguro, Fernando, mas o dado tem que estar mais próximo possível do uso, porque qualquer quebra nesse sentido, por exemplo, se eu tiver que mudar de zona no hyperscaler aquele dado, o custo vai embora. Então, para a gente cuidar disso, a gente tem que estabelecer uma arquitetura adequada. Para a gente cuidar, a gente precisa ter soluções que permitam que o dado esteja armazenado no perfil de storage correto. Então, arquitetura, eu, contrariando o Pedro, que é um apaixonado pela execução, investi um pouco de tempo no planejamento. Zangrande, lá na Cirium, né, que eu creio que deve ter uma grande quantidade de ativos digitais lá, né, on-premise, na nuvem. Sabe que custo para a gente é uma disciplina muito importante, né? O famigerado FinOps, né? FinOps. É uma disciplina grande e que nós temos muitos clientes ali consumindo esse tipo de serviço da Cirium. O custo, e é interessante, porque o custo, a única certeza é que na nuvem o custo virá. Esse é o final. O custo está lá. E a gente troca um pouquinho quem tem o poder de decisão sobre o custo da ponta, né? Porque antigamente vinha o CTO, comprava um caminhão de hardware, colocava lá no data center, sabia que era custo fixo e sabia como que era a previsibilidade ao longo do tempo. Hoje em dia, invariavelmente, quem define o custo da empresa tem que ser a aplicação, que tem que estar alinhada com o negócio, mas é a aplicação quem tem que definir. Então, o que a gente repara muito é que eu tenho vários clientes que estão em várias fases, né, desse momento de Journey to the Cloud. Uns que estão naquela primeira fase, que fizeram lift and shift, e em geral, do ponto de vista de custo, é uma das piores experiências possíveis que eles acabam tendo. E tenho clientes que estão lá na ponta final, já estão com a aplicação toda alinhada com o negócio, e aí eles têm outro tipo de problema, né? Que o CFO não entende como eles não conseguem continuar otimizando o custo no ritmo que eles conseguiam otimizar anteriormente, né? E aí, claro, tem os seus impactos. Então, olhar o custo é fundamental, simplificar a arquitetura, como o Pedro bem disse, é muito, muito, muito importante, porque toda vez que você toma uma decisão de arquitetura errada e você tem que mudá-la, você gera um impacto de custo tremendo, movimentação de dados entre regiões, entre zonas, eu vejo, e é um aumento de custo muito sensível, erros de desenvolvimento que eventualmente rola ali um lambda que vai executando e vai gerando custo por um tempo e que não deveria gerar esse custo. Tudo isso são cenários bem importantes. O que a gente tem trabalhado muito com os clientes é alinhar ao negócio e definir a expectativa do CFO. O CFO ele deixou de ser só quem paga para ser alguém que está envolvido no desenvolvimento. Ele está envolvido, ele é o negócio, claro, mas ele está envolvido em como tecnologia faz parte
do custo ali do negócio. Então, isso é fundamental. Eu vi que o prazo está curto, eu vou falar para o Fernando continuar, desculpa. Fernando, como é que é a questão lá dos ativos e o FinOps, né? Como é que vocês tratam desse assunto? Perfeito. Quando a gente fala do modelo de cloud, né, utilização de cloud, tem uma frase lá que um grande amigo meu lá da Oi comenta bastante, ele cuida de toda a infraestrutura de TI, ele sempre fala, cara, a mesma disciplina que você tinha de custo e gestão dos ativos do on-premise, você precisa levar essa mesma disciplina para a nuvem, né? Porque se você deixar solto, ele vai te dar dor de cabeça, né? Ele vai te dar dor de cabeça do seu ponto de vista de custo, do seu ponto de vista de regras e compliance. Então, você precisa, aí parafraseando um pouco do que o Pedro comentou sobre a parte de arquitetura, você precisa ter uma boa definição logo de largada para que você... e aí o meu xará aqui comentou isso, né? Você voltar e mexer na arquitetura dói mais do que você definir logo na largada o teu modelo, né? Então, essa gestão dos ativos ela é muito importante. E tem um processo muito interessante que, quando a gente vai no cliente e faz uma primeira entrevista com os clientes para poder dimensionar a ida dele para a cloud, né, fazer o journey to cloud, você começa na primeira conversa, você parece, não, eu acho que eu tenho 50 aplicações. Né? Aí você vai investigando um pouco mais, chegou em 70. E aí você, na hora que você faz o discover do ambiente, você viu que era 120. E aí você precisa, durante esse processo de gestão dos ativos, mostrar para o cliente como é que ele pode fazer toda essa... Primeiro, a gestão de todos esses ativos, do on-premise, enfim, ou que está em nuvem, e depois como a gente otimiza todo esse funcionamento sem prejudicar a operação, sem prejudicar a observabilidade e assim por diante, que tem que ser algo super cuidadoso. Então, essa gestão dos ativos ela tem que ser tratada de forma muito cuidadosa, né? Tanto na parte de levantamento, quanto na tomada de decisão sobre a arquitetura, obviamente olhando para a parte de agilidade, mas... ela tem que ser feita de forma mais, vamos dizer assim, estruturada, né? Mais segmentada, mais discutida, para que você não tenha qualquer descontinuidade do seu negócio, né? E cloud, assim como o ambiente on-premise, então, às vezes, você tem lá uma disponibilidade no seu cardápio de serviços, por exemplo, de instâncias computacionais. Esse negócio tem um valor hoje que ele vai cair, que ele, na verdade, vão vir mais instâncias com mais poder de processamento, que ela, teoricamente, vai ter um preço menor. Então, você sempre tem que olhar o teu ambiente buscando essa otimização de custo. Pô, mas daqui já estou há 2 anos utilizando determinado nível de instância, cara, eu vou migrar para uma instância que tem um poder maior computacional e o custo médio de utilização dela é melhor, e com isso eu vou otimizando os custos. Então, você tem que ser incessante também no ambiente de cloud, na busca de otimização de custo. Tá bom? Daniel. Acho que um complemento legal nessa questão de gestão de ativos, né? Ele já por si só já é desafiador, né? Na complexidade que você tem de ambientes híbridos e etc. Mas um ponto que eu gosto de abordar quando a gente fala em relação a ativos e jornada para a nuvem é sobre padronização, é sobre templates, né? É sobre produtização da infraestrutura, né? Porque eu costumo dizer que, graças a Deus, nossos amigos desenvolvedores são muito criativos, né? E cada um gosta de um tipo de flavor, cada um gosta de um tipo de infra específica, de um tipo de banco de dados, porque já teve familiaridade com aquele banco de dados. E, no final do dia, além da complexidade da gestão do ativo, se torna complexo você fazer a gestão e a operação disso no curto e médio prazo já, de largada. Então, acho que uma das questões que acho que é super importante abordar quando a gente fala de ativos é quais são os templates que a gente está pré-definindo para serem utilizados em larga escala
pelos nossos desenvolvedores. E quando você está falando de criação de templates, você já se preocupa de como você vai controlar aquele ativo também. Como que você vai permitir com que ele escale, dando uma autonomia para que a esteira flua, para que o desenvolvimento ocorra sem nenhum percalço, sem nenhuma trava, mas que tenha algum certo tipo de guardrail, tanto no ponto de vista olhando para a eficiência financeira, olhando para a cultura FinOps e ajudando na cultura FinOps, mas também pensando no ponto de vista de operacional. Né? Você não pode ter instalado um banco de dados que você não tem ninguém do suporte que conhece aquele banco de dados. Então, você tem que ter templates pré-definidos que ajudem tanto na gestão do ativo, mas também da produtização da infraestrutura para ela ser escalável. Entendeu? Numa operação grande, isso faz total diferença. Né? Você tem que dar liberdade para o desenvolvedor usar da criatividade dele. Eu brinco que eles são criativos mesmo e está tudo certo, faz parte, é job description, né? Faz parte da role e está tudo bem. Mas que a gente tem que pensar em como que a gente produtiza e cria essas coisas e principalmente pensando na gestão do ativo. Perfeito. Bom, nós estamos chegando mais ou menos ao final da nossa live, então teria uma última pergunta para vocês, né? Hoje no mundo empresarial a resiliência é uma palavra de ordem, né? Mas para ser resiliente é fundamental você saber tirar vantagem de todos os dados da organização, né? Muitas empresas estão recorrendo a soluções de observabilidade para garantir a visibilidade total, manter a performance dos sistemas e evitar dados fragmentados, né? Na sua opinião, qual que é a importância da visibilidade para ter essa confiabilidade na tomada de decisão de negócios? Total. Acho que quando a gente fala de resiliência, eu vejo muito o dia a dia de uma operação de um command center, né? E depois isso, de novo, né, como eu fui lá, respondi na primeira questão. Acho que é primeiro como eu opero, mantenho saudável no ar e depois como eu faço uso fruto desse dado para alavancar o business. Acho que o princípio está na disponibilidade e como fazer bem o uso desse dado, né, no momento zero, né? Eu costumo dizer que aqui todo mundo já teve alguma experiência de pedir alguma coisa por app e raramente ter algum problema, principalmente para as startups que começaram há pouco tempo, não tão pouco, né? Já, né, de 2000 para frente, né, Fernando? Então, vocês já não são mais tão jovens assim, né? Não, mas comparado... Vocês já devem ter legado de 20 anos no muito mercado. novinho, bem novinho. Vocês já devem ter legado lá também, então... Com certeza. Mas você dificilmente tem uma experiência ruim no ponto de vista quando você está usando o app. Você consegue usar fim a fim. Diferente de quando você pega uma empresa tradicional que está com um desafio no ponto de vista de observabilidade, no ponto de vista de resiliência, você fala, pum, não consegui, e você fala, tudo bem, eu sei que é assim, depois eu volto. O cliente não tem mais essa paciência, ele não tem mais esse tipo de dinâmica, e ele quer ser atendido como ele é atendido pelas startups, com uma fluidez no ponto de vista tecnológico. É assim que a gente tem que tratar ele, é assim que a gente tem que pensar em como evoluir a nossa estrutura e a nossa base analítica de dados para a observabilidade, para conseguir se antecipar aos eventos, para conseguir correlacionar eventos, para conseguir ter self-healing, né, para manter o ambiente estável e mesmo que antes de acontecer qualquer problema, eu conseguir tomar alguma ação que previna aquele problema. E depois disso, e depois de eu chegar nesse patamar, ou em paralelo a isso, né, como que eu vou fazendo uso desse dado, daquilo que ele está utilizando dentro da minha plataforma, dentro do meu app, dentro do meu ecossistema, para fazer benefício, para fazer bom uso para o business. Né? Pegar aquele dado e falar, isso aqui é informação valiosa. Olha quantas vezes ele acessou essa feature aqui no meu app. Olha a data o período que ele acessa. É sempre antes do final de semana. Então, você começa a fazer essa correlação e dá esse tipo de informação para o negócio que é primordial. Mas, de novo, eu volto a insistir no princípio que é a resiliência e você está com o app disponível ou com a sua aplicação disponível. Fernando, como é que a Oi garante a resiliência dos clientes? Complementando um pouco do que o Daniel comentou, eu gosto muito do termo de confiabilidade, né? Porque aí o confiabilidade ele coloca dentro dessa discussão tanto a resiliência quanto a sua capacidade de deixar com uma grande disponibilidade e assim por diante, né? Então, quando você fala em confiabilidade, para não me estender muito aqui,
eu vejo muito, às vezes, você muito preocupado em deixar o teu negócio contingenciado, vamos dizer assim, ou resiliente, mas a informação que você está extraindo para a tomada de decisão do teu negócio, às vezes, nem tanto. Então, é um cuidado que tem que ser bem... você tem que tomar também, né? O quanto você está deixando resiliente a aplicação do negócio e também o monitoramento e observabilidade do negócio. Porque se você tomar uma decisão em cima de um dado errado, você pode estar prejudicando algo que estava funcionando bem, né? Então, esse é um dos cuidados que a gente também tem internamente na hora que a gente vai olhar sobre o ponto de vista de confiabilidade, tá? Perfeito. Zangrani, confiabilidade acho que é uma prioridade número 1 lá na Sirion, né? É mais um tema sensível para a gente. No final das contas, eu lembro que quando os primeiros clientes foram para a cloud, eu lembro que em um certo momento eu estava falando com um cliente, e eu lembro que é o cliente, mas eu não vou falar quem é, ele chegou e falou assim, não, mas eu estou indo para a nuvem. Isso já não significa que já tem alta disponibilidade, performance, escala e tudo mais. Eu não tenho mais que me preocupar com a aplicação. Aí a nuvem resolve o problema. E, obviamente, não era assim, não é assim até hoje. Hoje em dia, eu não vejo mais esse conflito de entendimento, né? Mas, no passado, achava-se que a nuvem resolveria todos os problemas possíveis e imaginários. Mas, principalmente, como o Fernando bem comentou, a nuvem não resolve o problema do negócio. As aplicações elas estão cada vez mais conectadas e relacionadas. E uma coisa que funciona bem de um lado pode deixar de funcionar do outro lado. Então, ter visibilidade do todo, do ponto de vista de negócio, mais do que do ponto de vista técnico, é uma das atividades principais que a gente tem desenvolvido com os clientes. Você tem que entender o seu negócio, entender o seu comportamento. O Fábio comentou bem. De repente, eu tenho um comportamento toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, né? Eu lembro que, antigamente, né, 7 horas da manhã era aquele momento em que você dava o pico de consumo no servidor de e-mail, né? Ligava, o servidor de e-mail parava, todo mundo tinha problema para ler os e-mails, né? Hoje em dia, felizmente, já não acontece mais isso. É a mesma coisa, o negócio tem que entender quais são os seus picos e quais são os seus vales, qual é o comportamento do seu cliente e ter visibilidade sobre isso, para aí sim garantir a resiliência. Estar no ar não significa nada se para o negócio não fizer sentido. Então, esse é um dos grandes pontos. E dou 2 minutos para o Pedro, perdão. Pedro, vê como é que está sendo a adoção da visibilidade. 30 segundos aqui, porque eu quero escutar a gente tem uma colherzinha de chá aqui. Tem um tempinho extra aqui. Então, como é que você está vendo a experiência dos seus clientes na adoção da visibilidade para garantir essa resiliência, essa confiabilidade, né? Eu vejo cada vez mais a importância do tema sendo discutido pelos CIOs, pelos CISOs, enfim, pelos profissionais de negócios, né? Se a gente voltar lá no começo da live, a gente falou da importância do dado, o dado enquanto moeda, enquanto ativo de uma organização. Então, a resposta direta é visibilidade é fundamental. É fundamental. Resiliência, eu diria que hoje tem 2 palavras importantes aí, a visibilidade ou a observabilidade, ela conecta as 2 coisas. Resiliência com velocidade. Para você ter isso, você tem que conhecer o que você tem. Você tem que ser capaz de entender o que você tem, de significar o dado. Então, eu diria, é a base, e eu vou te dar só rapidinho, agora acho que eu não sei se eu me acostumei ou se está passando menos, o pessoal pode falar melhor que eu, ransomware. Mas nos últimos dias aí, ou meses, eu escutei menos. Mas a verdade é que um dos grandes problemas do ransomware foi o quê? A falta da visibilidade. A falta da observabilidade. Exato. Mas, drill down aí, a falta da visibilidade. As empresas não conheciam, e muito, os dados que foram sequestrados. E, por não conhecer, muitos erros outros foram cometidos. Então, eu acho que responde um pouco essa questão da visibilidade, da importância, eu diria até, da conexão entre continuidade de negócios, resiliência, e a velocidade, que é o time to market. Garantindo a segurança. Você não vai ficar fora de responder, não. Como é que você vê a questão? Eu vou começar falando de como que eu fui entender toda essa questão de experiência do cliente com a Log. Eu era cliente, minha esposa, minha família a gente já recebia produtos onde você acompanhava o teu pedido em tempo real, né, do que está acontecendo, para chegar o pacote na sua casa, que é a experiência.
Aí, quando eu entrei na Log, a gente passa por toda a camada de onboarding, a gente tem os princípios da empresa, que o principal deles é conectar o Brasil, né? Então, você começa a entender que a simplicidade do aplicativo, né, ela emerge dentro da empresa também, para que a gente consiga entregar soluções simples, em velocidade, que seja aceitável para que a gente tenha um negócio tanto em observação quanto segurança, mas a gente só vê a grandeza do negócio depois que a gente está dentro. Pode ser na Log, no iFood da vida, né, que tem que estar trabalhando diretamente com o mercado de entrega, né? Então, isso a gente começa a fechar essa conta a partir do momento que a gente entende que soluções simples, com observações estruturadas, com integração de equipe, né, que você consegue montar um squad, que eu venho de mercados tradicionalíssimos, assim, desde seguros, né, mercado financeiro, esse monte de coisa, que o segmento da startup ajudou a conseguir uma conciliação muito maior de tudo isso, para que a gente tivesse a principal observação no que é o cliente, ponto. Né? Qual que é a experiência que a gente quer de tudo isso? Né? Você fala assim, a gente não entrega pacote, a gente também entrega experiência, né? Alguém que está lá querendo receber alguma coisa em tempo hábil, que quer fazer até o acompanhamento desse produto, né? Talvez você entregue experiência e por acaso é um pacote. É mesmo, perfeito. Tá? Eu vou levar até isso para a Deb lá, para comunicação. Não, mas é um dos pontos que a gente aprende numa startup, que é você ter, principalmente, a observação muito aguda em relação a como o teu cliente está se comportando em relação ao teu produto, para você saber coletar de forma correta aquilo que você quer como dado. Né? Para quê? Para também você tomar a decisão correta como tratamento desse dado, para que você evolua em nível de novos produtos. Né? Então, olha que legal essa cadeia toda funcionando. Eu falo isso hoje porque eu comecei a ter essa observação dentro da própria empresa, que às vezes não é tão simples da gente ver de fora, ou da gente passar por outros segmentos, que aí entre a questão do profissional, né, de estar sempre se adaptando e sempre olhando para tudo aquilo que realmente está acontecendo no novo mercado. Né? E tudo isso tudo faz parte hoje de transformação, né? Basicamente de transformação. Então, o grande legal da coisa é que você fala, olha, a gente antes fazia isso de uma maneira estruturada, que a gente tinha como metodologias corretas, né, que não são diferentes hoje, mas que muda tudo nesse contexto de velocidade, porque eu quero que essa experiência continue aqui, e não daqui para baixo, e daqui para cima, e assim por diante. Eu brinquei falando no aplicativo, né, uma linguagem super simples, onde a gente tem o botão de qualquer problema que aconteça com determinado motoqueiro, que chama deu ruim. Mas o deu ruim, ele está correlacionado a uma API, que vai uma central de atendimento, que ela vai medir um SLA, mas na visão do cliente é só um botão. E isso era muito questionado há muitos anos atrás, né? De você falar assim, porra, cria o botão, que você precisa criar o botão que faça isso. Fala assim, hoje a gente vive o criar o botão com uma ótica diferente, né, em relação aos produtos que são lançados, porque a gente aprendeu que isso vem da cabeça da simplicidade de quem consome, né? E a gente exige isso hoje, né? Que engraçado, né? Até como profissional de TI, você falou que eu queria ter aqui a comida, mas eu queria apertar um botão que aparecesse a comida na minha hora, que aparecesse o produto que eu comprei na hora que eu efetivei a determinada compra. Então, eu acho que assim, transformação constante, eu acho que é a observação principal de tudo, sabe? A gente ter uma visão extremamente estratégica de tudo que está acontecendo com o negócio, com o mercado, com os times que estão apoiando diretamente tudo aquilo que é desenvolvido, tudo aquilo que é entregue. Tá? Isso é um modelo que hoje a gente tem de perto e acontecendo com esse mercado, né, das novas empresas, né, as empresas que estão aí surgindo. Uma delas, a Log. Perfeito. Wagner, já que você está com o microfone na mão, já estamos com o nosso tempo esgotado, mas gostaria que você se despedisse da nossa audiência e suas considerações finais. Perfeito. Primeiro, acho que agradecer principalmente a Tenside, a todo mundo que está aqui, o Claudinei, o Pedro, meus colegas estão aqui, todo mundo acho que extremamente rico aqui em tudo que colocou, sabe? Uma experiência incrível que a gente tem acho que até quando a gente consegue se dedicar a ter um tempo para poder falar sobre isso e também ter isso de maneira pública, né? Onde a gente consiga ter uma live. E o legal é que nessa troca de experiência a gente vê que todo mundo quer a mesma coisa, né? Todo mundo quer eficiência, todo mundo quer a entrega, todo mundo quer aquilo que a gente entende como uma evolução tecnológica dentro das empresas, equalizado ao custo, esse tipo de coisa. Então, o principal ponto é assim, espero ter
colocado aqui algo que tenha colaborado para todo mundo que está assistindo. Tá? Agradecer a todo mundo e se vê até uma próxima. Obrigado, Com gente. certeza. Pedro, suas considerações finais. Antes de mais nada, obrigado, Claudinei, mais uma vez. Parabéns. Eu fico feliz de pertencer a uma organização que se preocupa com conhecimento. Então, eu acho que a Elastic, ao embarcar nesse tipo de projeto, ela está preocupada em compartilhar. É uma empresa muito, muito interessante nesse sentido, ou em vários aspectos, mas no aspecto do compartilhar conhecimento. É uma empresa open source. Então, por natureza, ela nasce desse compartilhamento. E, para mim, pessoalmente, aqui eu só posso agradecer, porque, mais uma vez, compartilhando alguma coisa, mas, sobretudo, aprendendo. Então, foi uma aprendizagem. Obrigado a todos, parabéns aí a todos, parabéns a você, e vamos que vamos. Eu acho que um assunto para o futuro, porque vai aumentar muito o dado, é o metaverso. Metaverso, um bom tema. Segundo o Gartner, daqui 2 anos, 25% das organizações vão estar ali, girando no metaverso. Vamos ver. Tá bom? Vamos discutir sobre isso. Zangrandi, suas considerações finais? Sabe que eu vi uma notícia de que um banco colocou um caixa eletrônico no metaverso, né? Não vou discutir a respeito disso, mas eu vi essa notícia. Mas está lá. Brincadeiras à parte, obrigado de novo, Claudinei, Pedro, todo mundo que está aqui, a TI Insight pela oportunidade. Muito legal compartilhar, espero ter contribuído. Espero que a gente tenha outras rodadas como essa, porque, de verdade, no meu lado, o mais interessante é ouvir de todo mundo várias opiniões e, como foi bem comentado, todo mundo com um objetivo muito próximo. Isso é muito interessante. Agradeço mesmo, foi muito bom. Obrigado, pessoal. Fernando, suas considerações finais? Bom, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer bastante aí ao convite da TI Inside e fazer parte desse painel aqui. Aprendi bastante aqui com todo mundo, né? É um momento de encontrar as pessoas, da gente conversar e poder compartilhar também um pouco da nossa experiência. Espero ter ajudado aí a nossa audiência nessa avaliação desse Cloud First, né? Esse mundo aí que está dominando aqui a transformação digital. Obrigado. Daniel, suas considerações finais? Queria agradecer também. Obrigado, Claudinei e Pedro, pelo convite. Pessoal da TI Inside, espero ter contribuído também. É muito gostoso falar de tecnologia, falar de futuro, né? Falar daquilo que a gente vê de desafio e ver que tem pessoas que compartilham da mesma jornada, né? Então, é bacana de ver e essa troca é muito importante, fundamental. Prazer. Valeu, pessoal. Bom, eu quero agradecer a todos os nossos participantes, agradecer o Pedro da Elastic. Logo essa live vai estar disponível no YouTube para vocês poderem rever e assistir e compartilhar a opinião de todos os nossos participantes. Mais uma vez, obrigado e espero vê-los nas próximas lives da TI Inside. Muito obrigado e até a próxima.